E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Finalmente aparecemos por aqui, Voltamos. rapaz. Voltamos. Depois de mais de 2 meses sumidos aqui pelo canal, nós vamos compartilhar com vocês um pouco de tudo que rolou nesses últimos 2 meses. Afinal de contas, foram muitos perrengues. Não posso falar que a gente se decepcionou, mas a Austrália não foi aquilo que a gente pensava. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês no vídeo de hoje. Pra galera que tá chegando agora aqui pelo canal, só para contextualizar vocês, eu e a Isadora estamos vivendo aqui na Austrália com um visto chamado Working Holiday Visa. Esse visto, como o próprio nome já diz, permite que a gente curta as férias aqui na Austrália e de quebra trabalhe também. Só que para poder renovar esse visto, nós temos que cumprir alguns requisitos. E foi atrás de cumprir esses requisitos que a nossa vida virou de cabeça para baixo aqui na Austrália. Nós chegamos por aqui com o pé direito. Quem assiste aqui o canal, quem já viu os primeiros vídeos, sabe que a gente chegou muito bem. Conseguiu um emprego muito rápido. Na primeira semana. Na primeira semana. Já chegou com casa. Compramos nosso primeiro carro zero aqui na Austrália. E nós estávamos tão empolgados e tão confiantes, eu acho que talvez tenha sido isso que fez a gente cometer uma série de erros, que nós decidimos ir atrás da renovação desse visto o quanto antes. Pensava que era só outro cara que estava recebendo ingresso. Não. Ah, legal, ó, tem um negócio para botar pulseirinha nas crianças. Ah, legal. A polícia que coloca. A polícia que coloca. Legal. Ah, legal. Interessante. Fica o carro da polícia bem na entrada do parque. Legal. A gente está numa cidade chamada Townsville, né? Vamos localizar o pessoal. Ela é bem grande, essa cidade. Ela tem um pouco mais de 200 mil habitantes, não é isso? Isso mesmo. E a gente descobriu essa cidade por acaso, vou te falar, porque a gente veio parar aqui, eu não sei nem como. Ah, não, a gente foi... Tava fechada. A estrada estava fechada, é verdade. Mas basicamente a gente ia para um outro lugar, a estrada estava fechada, a gente teve que dormir aqui e a gente decidiu, poxa, por que a gente não fica aqui agora? E aqui estamos. Bom, hoje é um feriado, tá? Não sei se é municipal, se é estadual. Sinceramente não sei dar mais informações para vocês, mas esse parque chegou aqui na cidade esse final de semana, é um dos maiores eventos que está tendo aqui, pelo menos que a gente já viu nos últimos meses, e realmente o pessoal está bem empolgado. E a gente veio conferir hoje aqui e aproveitar para bater aquele velho papo com vocês. Apesar de estar num parque de diversão, a nossa diversão é essa aqui, ó. Encontramos uma barraquinha aqui que vende batata frita com porco, muito gostosa. Muito bom. Nossa, uma delícia. E tem queijo também, tá muito bom isso aqui. Bom, então para poder renovar esse nosso visto, nós temos que trabalhar durante 88 dias do ano em alguma área elegível para renovação desse visto. E não é qualquer área, né? São áreas específicas. Claro que tem vídeos mais aprofundados sobre o assunto, mas basicamente nós podemos trabalhar em fazendas, podemos trabalhar com hotelaria, podemos trabalhar com hospitalidade, né, no geral, podemos trabalhar na construção também, são diversas as áreas. Porém, nós temos que trabalhar em áreas remotas ou áreas regionais, né, que são geralmente cidades menores, mais afastadas de grandes centros. Então, justamente por isso, não é qualquer lugar que você pode trabalhar para poder renovar o seu visto. Você tem que geralmente sair das grandes cidades australianas para poder conseguir a renovação do seu visto. E quando nós chegamos por uma cidade muito grande. Como vocês viram, nós chegamos por Brisbane. E lá não é possível fazer essa renovação, trabalhar como, por exemplo, com hospitalidade, não podemos trabalhar com fazenda, a não ser em fazendas ali ao redor da cidade. Enfim, é um assunto muito complexo. Justamente por isso, nós pensamos assim, qual foi a ideia que a gente teve? Bom, antes da gente criar, né, várias coisas aqui pela cidade, por Brisbane, vamos logo fazer a renovação desse visto, vamos logo passar esses 88 dias em alguma cidadezinha pequena, para que a gente não comece a comprar um monte de coisa, e aí quando se der conta a gente está com TV para vender, tá com cama, tá com airfryer, tá com um monte de utensílios que, como você sabe, você chega num país novo, você vai começando a comprar diversas coisas, diversos objetos, e aí quando você vai tentar mudar de um lugar para o outro é muito difícil. Então eu e a Isadora, a gente falou assim, bom, antes da gente começar a criar vínculo aqui com a cidade, né, fazer um aluguel de longa duração e aí perder depósito, esse tipo de coisa, vamos logo para uma cidade pequena, faz trabalho que tem que trabalhar, garante a nossa renovação, e aí sim a gente vai poder voltar para a cidade grande e passar aí cerca de quase 2 anos
tranquilo aqui por uma cidade grande ou qualquer outra cidade que a gente queira morar, sem tanto estresse, né? Podendo comprar nossas coisas, podendo fazer contratos de aluguéis de longa duração e por aí vai. Então foi isso que a gente teve em mente, né? Vamos fazer logo isso nos primeiros meses pra gente poder se livrar logo disso. Essa é a verdade. Bom, e tava indo tudo muito bem quando a gente chegou. Talvez tomados por essa emoção de estar indo tudo bem e tudo, nós já chegamos com emprego, já tínhamos casa. Logo no primeiro mês a gente já aplicou para nossa Drive License, que é uma coisa muito importante. Você que está pretendendo vir aqui para a Austrália, ter uma habilitação australiana é extremamente importante, inclusive para você conseguir seu primeiro emprego, né, amor? Sim, porque na maioria das entrevistas, a primeira pergunta que eles fazem para você é se você tem uma carteira de motorista australiana e se você tem carro também. Isso mesmo. Então, por mais que você nem tenha carro, mas se você já tiver habilitação, isso já conta muito, já é um grande diferencial. Então é muito importante que você tenha. E eu e a Isadora passamos de primeira, cara, na prova. Por falar nisso, a gente tem até que fazer um vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse em vídeo sobre isso. E eu tenho que falar qual foi a mandiga que eu usei pra passar. Porque eu não dirigi há mais de 9 anos, não foi? Isso mesmo. Caraca, eu nem sei como eu passei. Então tava indo tudo muito bem, a gente estava muito empolgado. Então a gente falou assim, bom, antes da gente criar mais raízes aqui com essa cidade, vamos pro deserto, vamos pro meio do nada, para poder garantir a nossa renovação de visto. Por que eu tô falando vamos pro deserto? Bom, basicamente, não sei se vocês sabem, mas mais de 90% da população que vive aqui na Austrália vive no litoral australiano. O meio da Austrália ali, ele é basicamente um grande deserto, muito famoso, que é o deserto de Outback. A maioria das pessoas que vivem aqui vão viver no litoral porque tem uma qualidade de vida melhor, é um lugar mais prazeroso para se viver, tendo em conta que o deserto, as temperaturas são altíssimas, é uma vida um pouco mais insalubre, tanto é que as pessoas que moram nessas regiões acabam ganhando mais e a maioria das pessoas não querem ir para lá. Então a gente pensou, vamos para um lugar que a maioria das pessoas não querem ir. Então a gente começou a pesquisar diversos lugares e a gente se deu de encontro com uma cidade chamada Mount Isa. É uma cidade mineradora, porém ela tem algumas outras áreas que eu e a Isadora poderíamos atuar e assim valer para nossa renovação de visto. Então a gente pensou assim, vamos para essa cidade que a concorrência vai ser menor, a gente vive por ali por uns 3 a 4 meses, ganha um dinheirinho, garante nossa renovação, volta pro litoral e vive onde a gente quer. Menino, para poder chegar nessa cidade foram 3 dias de viagem. Por que foram 3 dias de viagem? Isso porque a gente preferiu dirigir só durante o dia, porque de noite é muito perigoso. É perigoso porque tem muito canguru aqui pela Austrália, como vocês devem imaginar. E durante a noite é o período que eles são mais ativos. E durante o período da noite, por conta do farol dos carros, eles são atraídos para a pista e muitos acabam sendo atropelados. Não foi uma boa primeira impressão, porque a gente queria ver o canguru pela primeira vez vivo, né? E infelizmente não foi vivo que a gente viu o canguru pela primeira vez. Nós vimos muitos, nossa, foi triste, foi muito triste. Mas nós dirigimos só durante o dia para evitar esses acidentes. E assim foi, passamos 3 dias para chegar nessa cidade e chegando lá foi que a gente começou a se deparar com uma outra realidade que não era bem aquilo que a gente estava esperando. Nós cometemos alguns erros, para falar a verdade, durante essa nossa decisão e nós queríamos compartilhar eles com vocês. O primeiro deles foi que nós não tínhamos uma reserva de emergência suficiente para poder fazer isso. Basicamente, assim que a gente recuperou uma parte do dinheiro que nós tínhamos gasto para poder chegar aqui na Austrália, nós já estávamos ali com alguns milhares de dólares na nossa conta, nós decidimos que já era hora de sair, bora arriscar, talvez empolgados, né? Porque foi fácil, relativamente fácil encontrar emprego na cidade grande. Nós imaginamos que numa cidade tão isolada assim, seria fácil também, ou relativamente fácil, pelo menos. Então, nós caímos na estrada sem uma reserva de emergência apropriada para isso. Então, nós fomos com dinheiro relativamente contado, era pouco, coisa que a gente só descobriu um pouco mais para frente, a gente não sabia, a gente achava que esse dinheiro era suficiente para isso, mas você sim, quando você chega num país novo, quando você está imigrando, é muito importante que você tenha uma reserva de emergência significativa. Afinal de contas, países como esse você recebe semanalmente e justamente por isso as contas também são semanais e, diga-se de passagem, são muito altas. Então daí foi o nosso primeiro erro. Nós partimos para essa cidade, chegamos lá e começamos a procurar emprego. Começamos a aplicar. Nós saíamos
todos os dias para poder aplicar o nosso currículo, batendo de porta em porta, perguntando se eles tinham vagas, se eles tinham, nem que seja um trabalho casual, né? Aquele que o empregador não é obrigado a ficar, como é que eu posso falar? Criar um vínculo, isso, fornecer uma quantidade mínima de horas para você, mas nós não encontrávamos. Nisso nós já estávamos morando em hotel, já fazia quase uma semana, porque passamos 3 dias na estrada, dormindo em diversos hotéis, e quando chegamos lá também nós encontramos um hotelzinho pequenininho e o mais barato ali que nós encontramos dentro das nossas necessidades e começamos a morar nele. Então nós não tínhamos uma casa, chegamos nessa cidade e ficamos morando nesse hotel e procurando emprego e não aparecia, e foi aí que a gente começou a ficar um pouquinho assustado. E aí você pode pensar, isso aí não se aplica para mim, porque eu não vou com esse tipo de visto, mas é aí que você se engana. Independente do país que você esteja imigrando, você tem que ter uma reserva de emergência significativa. Eu sei que pode parecer clichê ou pode parecer até uma dica besta para algumas pessoas, mas é muito comum, principalmente aqui na internet. Entra aí no YouTube e pesquisa o país que você está pretendendo visitar. Por exemplo, Portugal, Irlanda, Espanha e por aí vai, que são os países ali muito comuns para brasileiros, principalmente nos últimos anos. Você vai ver o tanto de gente se queixando, reclamando que não conseguiu, teve que voltar para o seu país porque não tinha emprego, por isso e por aquilo. Só que aí você se dá conta de que a maioria dos imigrantes acabam pulando essa etapa. Acha que vai chegar no lugar que ele pretende morar e que vai encontrar emprego no primeiro mês, emprego no segundo ou no terceiro mês, e aí se dá conta que aquele dinheiro que ele levou não é suficiente para se manter por lá. Então é muito importante que você tenha uma reserva de emergência, que você estude muito bem o país que você está indo, para aí sim você decidir dar o primeiro passo. Porque já pensou você gastar uma grana toda para poder mudar para um novo país e chegar lá ter que voltar porque não conseguiu bancar as contas por 2, 3, 4 semanas ou quem sabe até 2 meses. Sim, é possível que você fique 2, 3 meses ou até mais sem emprego num país novo. Isso é extremamente normal, é aceitável, são inúmeros fatores, não cabe a mim agora levantar quais são, até porque não é o intuito do vídeo, mas isso é muito importante. Você tem que ter uma reserva de emergência significativa para o que você está desejando fazer. E eu e a Isadora não tínhamos. A gente foi muito leigo, né? A gente foi muito infantil nisso. 2 imigrantes experientes, achávamos que o dinheiro que a gente tinha na conta seria suficiente, né? Sim. E foi aí que nós cometemos o nosso segundo erro. Nós subestimamos esse tipo de vaga. Por quê? De acordo com o que a gente ia assistindo aqui pelo YouTube, ia consumindo conteúdo, até mesmo lendo muitas coisas, participando de diversos grupos, nós achávamos que esse tipo de trabalho era trabalhos que ninguém queria. Ou seja, que eram trabalhos muito fáceis, que justamente por isso nós estávamos aqui para poder preencher esse tipo de vaga. E muito pelo contrário, gente, não é. Se você está vindo para cá, para a Austrália, com esse tipo de visto também, está achando isso também, já digo para vocês que não é. Muito pelo contrário. São trabalhos extremamente concorridos, são trabalhos que pagam bem, na maioria das vezes. Quando a gente começou a bater de porta em porta nas empresas, atrás dessas vagas, o que é que o pessoal geralmente falava pra gente? Primeiro, que esse nosso visto, eles consideram aqui como um visto de mochileiro. Então, na hora que a gente chegava, aí a recepcionista já falava: nossa, vocês são os terceiros mochileiros a vir aqui hoje, pela manhã. Então, começamos a nos deparar com essa situação de que havia muitos mochileiros atrás desses empregos. Isso mesmo, a concorrência é terrível. Para você ter uma ideia, o Brasil ele é muito novo ainda nisso tudo. É isso. A gente começou recentemente a ser elegível para aplicar para esse visto. Tanto é que nós só temos 500 vagas, todo ano abrem 500 vagas para brasileiros. Porém, para outros países como a China, como o Chile e demais outros países, Índia, por exemplo, eles têm 1.000, 3.000, o Chile tem 3.500 vagas, a China tem mais de 5.000 vagas, não, 5.000 vagas, e por aí vai. Tem muitos países que podem aplicar para esse visto, ou seja, são muitas pessoas. Por exemplo, só de chineses, para você ter uma noção, você tem por baixo aí 10.000 chineses por ano renovando o seu visto, entendeu? Fora as demais nacionalidades. Então é muito mochileiro, muito mesmo. E aí muitas empresas também não querem contratar mochileiros. Eles já falam dessa forma assim:
ah, vocês são mochileiros, vocês são com visto de mochileiro. Eles já falam, vocês vão ficar 88 dias? Porque já sabem. Porque, tipo assim, esse quando você visto... aplica pra vaga, aí você já coloca lá também que é 88 dias também. Que eles já entendem. Ele acaba sendo, não diria que ele é mal visto, tá? Mas as empresas que querem um funcionário por mais tempo, elas acabam não contratando mochileiros. Quando elas veem que o seu visto é esse, elas acabam deixando você passar. Eles acabam preferindo pessoas com outros vistos, que vão ficar mais tempo na empresa. Até porque esse tipo de visto, ele também tem uma limitação até mesmo na quantidade de tempo que a gente pode ficar numa empresa. Por exemplo, eu e Isadora, nós só podemos trabalhar para uma mesma empresa por no máximo 6 meses. Ou seja, o empregador, ele sabe que você é passageiro, que muitas vezes você vai trabalhar ali os 88 dias e vai vazar da empresa dele. Então eles não querem ter esse trabalho de ficar contratando gente. Na próxima semana, se bobear, se a Isadora quiser sair, ela sai, vai morar em outra cidade, e aí ele tem que abrir vaga de novo, contratar outra pessoa. Então eles sabem que os mochileiros são muito instáveis. Então justamente por isso acaba ficando difícil, tanto pela concorrência, quanto por essas questões aí que a gente não sabia até chegar aqui na Austrália. E aproveitando ainda para englobar esse assunto para os demais imigrantes, aqui na Austrália você também tem um outro tipo de concorrência, que são os jovens. Os jovens aqui na Austrália, eles começam a trabalhar desde muito cedo. Só que eles são concorrentes muito agressivos, né, pra gente. Por quê? Primeiro, a galera já tem inglês. Então se você está vindo aqui para a Austrália sem inglês, você já vai ficar aí nesse desfalque, vamos dizer assim. Já vai perder um ponto. Isso, já perde um pontinho aí. O outro, que além deles terem inglês, é que eles recebem muito menos. Nós recebemos o salário cheio ali, o salário mínimo cheio. Já os adolescentes, eles recebem metade do nosso salário. Às vezes até menos, eu acho, né? Não tenho certeza. E eles começam a trabalhar a partir dos 14 anos. Então, dos 14 aos 18 anos, eles recebem uma fração do salário de um adulto. Então, justamente por isso, olhando pelo lado de um empresário, ele prefere muitas vezes contratar um time de adolescentes e colocar um gerente adulto do que contratar 2 adultos. Porque no lugar de 2 adultos, ele consegue colocar 4 adolescentes na equipe dele. Então, é muito comum, por exemplo, a gente chegar no McDonald's e no McDonald's o time inteiro, tipo umas 10 crianças, uns 10 adolescentes, estarem trabalhando e um gerente com 19, 18 anos. Sim. É muito normal isso. Então você tem que ter em mente que você, que por mais que esteja vindo para cá com visto de estudos ou qualquer outro visto, os adolescentes australianos, eles também vão ser seu concorrente e concorrentes muito fortes. Porém, nós pensamos assim, poxa, se uma cidade tão isolada como essa aqui tá cheia de mochileiro e tá tão disputada como essa, imagina se a gente for para uma cidade que é mais turística, por mais que a população seja maior, mas tem uma cidade que se chama Cairns, que, nossa, meu Deus do céu, todo mundo só fala dela. Sim. A gente está em grupos de mochileiro, todo mochileiro só quer ir para ela. Sim. Nós conhecemos mochileiros no nosso antigo trabalho, né? Sim, isso que eu ia falar. Quando a gente estava em Brisbane mesmo, a gente perguntando para todo mundo para onde é que o pessoal ia para renovar o visto. Todo mundo. Cairns. Todo mundo saiu para lá. Como pode? E aí a gente, poxa, será que a gente vai ter que ir para essa cidade? E a gente falou, não amor, bora para lá, bora ver de qual que é. Às vezes lá realmente é o ponto, a gente errou, tem que ir mesmo para onde está indo a boiada. Onde o pessoal está indo a gente tem que ir atrás, vamos lá. A gente pegou nosso carro, arrumou nossas coisas, pegou o restante dos dólares que a gente tinha e caiu na estrada. Só que no meio do caminho, é muito comum aqui na Austrália as estradas ficarem alagadas. Muitos pedaços aqui da Austrália são assim. E aí você fica preso, às vezes, em algumas cidades, porque todas as estradas estão alagadas. Então a gente começou a sair dessa cidade e a gente se deparou com estradas dessa forma, que estavam alagadas e estavam impossibilitando a nossa chegada até Cairns. Então a gente teve que fazer um desvio, só que esse desvio era muito grande. Aí eu falei para a Isadora, pô, tem essa cidade aqui, chamada Townsville, que nós podemos dormir lá e quem sabe a gente fica até 2 ou 3 dias lá, começa a aplicar alguns currículos, ver se a gente gosta da cidade e se der algum resultado a gente fica morando por lá. Foi o que aconteceu. Bom, mas e por que a gente está sumido durante esse tempo todinho, né? Mais de 2 meses afastados aqui do YouTube, se todo esse rolê aparentemente só durou pouco mais de uma semana. Na verdade é porque não durou. Quando a gente chegou por aqui, as coisas também não fluíram tão bem assim. Nós chegamos aqui com pouco dinheiro e sem um lugar para morar. Justamente por isso nós ficamos mudando de hotel em hotel. Nós vivíamos em hotéis.
basicamente, né, amor? Sim, por algumas semanas. Por algumas semanas nós vivemos isso. De que forma? A gente ficava 3 noites em um, 4 em outra, às vezes uma noite em um hotel e aí já tinha que mudar para o próximo. Porque basicamente, apesar de estar em baixa temporada e tudo mais, os hotéis eles não tinham vagas assim, por exemplo, para você ficar 1 semana, 2 semanas. Então nós tínhamos que ficar mudando. E nós não encontrávamos uma casa para alugar. Casa, quarto ou o que quer que seja. Então justamente por isso nós gastamos muito dinheiro. Nosso dinheiro foi começando a ser queimado mais rápido ainda. Porque lá em Montaisa, o aluguel, na verdade, o aluguel que eu diria assim, as diárias do hotel saíram mais baratas do que aqui. A gente está no litoral, afinal de contas, na beira da praia. Então os aluguéis aqui eram mais caros ainda. A gente ficou dessa forma por algum tempo e não encontrávamos emprego também. Nós aplicamos para diversas vagas geralmente ligadas à hospitalidade, seja em hotel, restaurante, em barzinho, café, enfim, tentamos de tudo. Mas nós não encontrávamos emprego, não chamavam a gente nem para poder fazer entrevista de emprego, né, amiga? A experiência que nós tínhamos era com hotéis, então era sempre sendo camareiro. Então, para você aplicar para uma nova vaga sem essa experiência, é mais complicado deles te chamarem. Então, começou uma nova saga, que foi mudar de área, já que para hotéis estava em baixa temporada. E antes que alguém diga assim, mas e por que vocês não foram para as fazendas? Por que vocês não vão trabalhar em fazendas? Cara, a gente tentou muito, muito mesmo. Na verdade, a gente tenta desde o dia que a gente chegou aqui, né? Desde que a gente chegou aqui na Austrália, a gente começou, as primeiras vagas que nós começamos a aplicar foi para as fazendas. Nós aplicamos desde lá de Brisbane, mesmo morando lá e tudo mais, a gente já estava aplicando. E algumas que nós recebia respostas, o pessoal falava assim, tá bom, aceito. Aí quando ia para entrevista, não, é casal? Não, a gente não aceita casal. Isso mesmo. Sendo que na vaga aceitava homem e mulher. Isso mesmo. Então foi bem complicado. Foi por isso, na verdade, que a gente decidiu sair de lá e ir para essas cidades menores para poder fazer essas aplicações. Porque nas fazendas estava muito complicado de se conseguir vaga. Principalmente, como a Isa falou, para casal. Mas aí no final das contas, teve uma coisa que salvou a gente aqui, né? Mais uma vez. Porque nós estávamos gastando dinheiro igual um louco. O dinheiro estava acabando, estava quase no fim, de verdade mesmo. E aí quando a gente chegou aqui nessa cidade, o que foi que a gente fez? Quando nós chegamos aqui, nós descobrimos que essa cidade funcionava o delivery também, delivery de comida. Então, Gabriel ligou o aplicativo e começamos a rodar e fazer muito dinheiro. Foi. Aqui foi melhor para fazer dinheiro do que em Brisbane, que é a capital do estado de Queensland, né? Sim. Então, eu diria que a gente está ganhando muito mais aqui, a gente começou a ganhar muito mais dinheiro aqui do que na capital. Sim, então nós começamos com essa estratégia de começar a trabalhar no delivery enquanto algum lugar chamava a gente. Isso. Então foi isso que nós fizemos. Só que apesar disso tudo, não foi nada rápido. A gente passou quase um mês nessa rotina aí maluca de morar em hotel, ficar fazendo delivery, aplicar para vaga de emprego. Então, durante um mês a gente ficou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Meio que morando dentro do carro, porque a gente ficava um dia no hotel e tinha que ir para outro. Mas ao mesmo tempo tinha que trabalhar, fazer delivery. Então basicamente a gente só utilizava os hotéis para banhar e para poder dormir. Porque de manhã cedo a gente já tinha que cair na rua para trabalhar e não ia dar tempo de voltar para o hotel, então a gente já deixava as coisas todas dentro do carro. E a maioria dos lugares no check-out é 10 da manhã. E o check-in do próximo hotel era 3 da tarde, 2 da tarde. Então a gente deixava já as coisas dentro do carro para poder não ter esse trabalho. Então a gente passava o dia todinho na rua, a gente só voltava basicamente para os hotéis para poder dormir e banhar, como eu falei para vocês, e a gente viveu dessa forma durante um mês. Sem emprego, fazendo delivery todo santo dia, cerca de 12 horas por dia, ou mais às vezes, porque como a gente estava em 2, dava para fazer até mais tempo. E, cara, foi muito estressante. Era por isso que a gente não aparecia por aqui. Não aparecia porque, cara, não tinha cabeça nenhuma para poder ficar vindo aqui fazer conteúdo. O pessoal até do Instagram acabou vendo a gente mais cedo. Quem segue a gente lá no Instagram já viu, a gente já deu as caras por lá, já explicou mais ou menos o que estava acontecendo. Porque lá é mais fácil. Levantou aqui, gravou stories, conta um pouco do que está acontecendo. Só que aqui é um pouco mais complicado de produzir conteúdo. Então, somente agora a gente veio trazer tudo isso para vocês. E apesar disso tudo, nós não conseguimos emprego em um mês e não conseguimos a casa. Não, na verdade a gente conseguiu a casa primeiro. E aí depois que a gente conseguiu um aluguel, que também foi muito difícil, a gente ia em diversas vistorias e tinha uma
série de pessoas também indo para essas vistorias, foi muito difícil a concorrência também. Depois de um mês nós conseguimos a casa, continuamos procurando emprego e aí depois de algumas semanas foi que a gente conseguiu mais ou menos o emprego. Por que mais ou menos? Porque não foi fácil. Você primeiro vai para a entrevista de emprego, aí você deixa seus documentos, vai para análise, eles vão fazer um police check, né, para poder ver se está tudo certo com o seu visto, tudo certo com você aqui na Austrália. Isso leva mais algumas semanas até eles darem um retorno para você e aí sim, depois de algumas semanas é que você começa a trabalhar. Então nós passamos aí quase 2 meses nesse limbo, nesse estresse diário, sem acomodação, sem trabalho, nessa incerteza. Então nós não conseguimos vir aqui gravar vídeo, trazer conteúdo para vocês, somente agora que a gente está conseguindo trazer isso para vocês. Então agora nós já temos uma casa, nós já temos aonde morar, nós já temos emprego também, não abandonamos o delivery, porque afinal de contas o delivery ele é o nosso xodó, foi ele que nos segurou por tanto tempo e é ele que nos ajuda até hoje, né? Então a gente só está conseguindo, isso mesmo, a gente só está conseguindo pagar as nossas contas e ter uma renda extra por conta do delivery, porque afinal de contas o emprego que a gente encontrou não dá tantas horas assim, né? Sim, essa é a parte ruim, mas fazer o quê? A gente continua na estrada. Atualmente, tanto eu faço delivery no meu carro, quanto a Isadora faz delivery no carro dela. Uma novidade, isso mesmo, nem lembrava disso. Então, quando eu cheguei nessa cidade, eu achei ela bem tranquilinha. Então eu falei assim, Gabriel, eu vou fazer delivery, viu? Eu vou pra rua. Ele, tá bom, vai no nosso carro que eu vou dar um jeito. Mas isso é assunto para a próxima semana. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se esse vídeo contribuiu de alguma forma para você, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal. Então, vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço em todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.